sou a Tainá, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer um vídeo que vocês me pediram bastante, que é a história do Panteão explicada lá do Universo Lúdico. Então bora lá conhecer esse personagem que eu não sei nada dessa vez, né? Mas bora lá, só queria pedir pra vocês, por favor, deixar o like, tá? Pra me ajudar aqui na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito por aqui, tá bom? E ativa o sininho de notificação pra você não perder os próximos. Se você gostar do vídeo, aproveita e compartilha com um amigo, que me ajuda bastante. Bora! Eu clamo às estrelas para assar meu pão no céu. Pão no céu! Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alessio e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Bom, a gente entendeu a história da Diana e da Leona. Descobrimos que não existe exatamente uma rivalidade entre elas, na verdade mais uma parceria, e muita gente acabou pedindo pela lore do Pantheon também. Mas eu preciso explicar ver da aqui Diana no e da vídeo que a Leona. lore antiga do Pantheon era tão boa, tão bem escrita e tão complementar com a lore atualizada dele agora, que o que eu vou fazer é uma junção da lore antiga com a lore atual. Então bora entender. Minha profissão? Quer saber? Agora que tocou no assunto, eu sempre quis ser um padeiro. História do Atreus explicada, o novo Pantheon e aspecto da guerra. Já deixa o seu like assadinho, Ai, crocante eu tô. e quentinho. Sim, um padeiro. E bora! Ai, cara! O Atreus era só mais um entre tantos lutadores da tribo de guerreiros Hakor. Essa tribo, os Hakor, acreditam que a guerra é uma dádiva aos mortais e uma oferenda de sangue aos deuses, para os mortais testarem os seus limites e se superarem e talvez até chegar um pouquinho mais próximo de uma divindade. É por isso que todos os anos os melhores guerreiros Hakor se submetem a escalar o Monte Targon, o maior desafio de suas vidas. E apesar de subir em grupos de dezenas de guerreiros, acaba que nenhum retorna da escalada, dando por mortos e seus familiares fazendo funerais louvando a tentativa heróica desses guerreiros de serem abençoados pelos deuses. Mas muito de vez em quando, em uma geração ou outra, um guerreiro consegue sim retornar com vida, e esse guerreiro não volta o mesmo. Além de passar pela maior experiência da sua vida, ele também é abençoado por uma poderosa centelha divina. Acontece que o panteão de deuses que vive lá do outro lado do farol, os famosos aspectos, um desses aspectos escolhe um guerreiro digno para se tornar o seu avatar, o seu representante em Runeterra. No passado, isso já aconteceu com a mãe da Kayle e da Morgana, que subiu grávida ao Monte Targon e o aspecto da justiça enxergou naquela mulher tanta determinação que escolheu ela como representante da justiça em Runeterra. E foi por causa da mãe da Kayle e da Morgana que as guerras rúnicas finalmente acabaram. Anos mais tarde, as gêmeas são escolhidas como representantes da justiça, ou pelo próprio aspecto da justiça, ou então pela mãe delas, que ascendeu como um aspecto. Essa parte da história ainda é um mistério. Outra situação no passado foi a Misha e a Zoe. As duas foram escolhidas pelo aspecto do crepúsculo. Primeiro a Misha, que ajudou o Nasus e o Tanari a eliminarem alguns Darkin, e logo em seguida ela ainda fez uma travessura psicopata muito bizarra de aprisionar os Darkin restantes dentro de suas próprias armas. Você já viu meu vídeo Darkin, Origem, Ascensão e Queda? Valeu Sim, muito a pena esse eu assistir. assisti. E depois, por qualquer motivo, a Misha desapareceu da história e o aspecto escolheu a Zoe como sua representante. Isso numa época que ainda existiam os Lunari, a tribo religiosa que cultuava a lua antes de serem extintos pelos Solari. A Zoe era uma Lunari e depois de ter sido abençoada pelo aspecto do crepúsculo, ela ficou eras, milênios viajando pelo universo como se fosse o seu parque de diversões, até que ela retornou atualmente para trazer uma mensagem super importante para Runeterra. Ei, galera, então é o seguinte, vai ter mudanças cósmicas, um possível Armagedon, os crepúsculos dos deuses e é isso aí. Vocês foram avisados. Isso. E mais recentemente na história, como você viu nos meus vídeos da Leona e da Diana, as duas foram escolhidas pelo aspecto do Sol e pelo aspecto da Lua para serem seus representantes em Runeterra. Primeiro a Diana, que desde o seu parto ela já fora escolhida pelo aspecto da Lua para ser a sua representante e restabelecer ainda a religião Lunari que tinha sido extinta pelo Solari, e logo em seguida a Leona, que foi abençoada pelo aspecto do Sol para se unir com a Diana e juntas então descobrirem o que aconteceu no passado para que essa união entre Lunari e Solari fosse desfeita. Em outra vida, eu sinto muito, Diana.
E Solari é a parte religiosa dentro da tribo dos Hakor, e tanto o Atreus quanto a Leona são guerreiros Hakor. Eles tiveram uma rivalidade no passado, onde a Leona desrespeitou uma regra dos Hakor e o Atreus foi mó X9 com a Leona e denunciou ela para os líderes. E daí eles tiveram que lutar um contra o outro, tirar um X1 até a morte. Mas esse X1 foi interrompido por um sacerdote Solari, que acreditava que a Leona tinha um destino traçado como o aspecto do Sol. Então a Leona deixou seu treinamento Hakor padrão e foi se tornar uma Solari. Seu destino está selado. É melhor não olhar diretamente pra mim por muito tempo. Já o Atreus seguiu o seu treinamento padrão Hakor, mas ele era um guerreiro bem medíocre. Ele sempre perdia os combates contra outros guerreiros, apesar dele ter uma particularidade surreal. Ele não aceitava ficar no chão. Quanto mais ele era derrubado, mais ele se erguia e continuava lutando. Todos temos que encontrar o nosso lugar. O meu é sendo derrubado para poder me erguer novamente. Então dá pra gente concluir quem que tava levando a melhor naquele X1 contra a Leona, né? Já atingi meu limite inúmeras vezes. Mesmo assim, sigo em frente. E sabendo que ele era mais fraco e menos habilidoso que os força outros de guerreiros, ele determinação, sempre né? treinava mais e por mais tempo que qualquer outro. Ele acordava primeiro e dormia por último. Ele corria ao redor da base da montanha e só parava de praticar com a lança quando seus braços não conseguiam mais segurar. Após cada derrota, eu corria em torno da montanha até que nem a vergonha pudesse me acompanhar. Parece que ainda estou Forte correndo. isso. Por causa dessa perseverança do Atreus, ele ganhou o desprezo e rivalidade do Pilas, um outro guerreiro hakorense, e esse sim extraordinário em batalha. Ele era popular entre os hakorenses, todos acreditavam que ele estava destinado à grandeza, e ele nunca perdia nenhum combate. Apesar do Atreus nunca aceitar continuar no chão, ele sempre se reerguia. Luto até que o sangue faça minha lança escorregar do punho, até conseguir apenas rastejar. E ainda assim, você não terá me derrotado. Ainda assim, vou cuspir na tua cara. E essa Nossa. insistência foi entendida pelo Pilas como provocação e falta de respeito. Por várias vezes, o Pilas e os seus seguidores espancavam o Atreus, que continuava se levantando Coitado! e levando mais surra. Posso fazer isso o dia todo. E o Atreus acabava se escondendo da família para que ninguém visse as feridas e os hematomas. Cairei, pelo menos mais uma vez. Num dia de patrulha, o grupo de guerreiros encontrou um posto avançado que tinha sido destruído e só sobrado fumaça depois de um incêndio. Era uma armadilha. Guerreiros emboscaram e atacaram os hakorenses com machados, mas como o grupo era composto só por velhos instrutores veteranos de guerra e por alunos jovens que ainda não tinham concluído o treinamento, eles foram massacrados. Coitado. Sobrou só o Pilas e o Atreus lutando lado a lado. Eles conseguiram abrir uma brecha entre os bárbaros e o Atreus gritou pro Pilas para correr até a tribo Hakor e pedir reforços, enquanto o Atreus ficava lá lutando contra os inimigos. Nisso, Deixou o ele Atreus foi sozinho. atingido bem no peito e caiu inconsciente. Quando ele acordou, os bárbaros já tinham ido embora, e entre os corpos hakorenses estirados no chão, ele encontrou o Pilas gravemente ferido com um machado de arremesso fincado nas costas, mas ainda vivo. Ele arrastou o Pilas até a tribo dos Hakor por 3 dias. Foi assim Caramba. que o Pilas passou a respeitar o Atreus. O Ah, é importante possível, ele não é por que sobreviveu. lutar, e sim por quem lutar. Quando se recuperaram, o que mais surpreendeu os dois é que nem os Hakor nem os Solari enviaram guerreiros para procurarem e eliminarem esses bárbaros. Os dois acabaram se tornando amigos, passaram a treinar juntos como irmãos, e um ódio e desprezo contra os Solari começou a crescer, porque a nova líder deles, a Leona, pregava uma forma diferente de proteção que o Atreus julgava fraca e passiva. Esconda-se sob sua fé, Solari, ou sob os saiotes dos seus sacerdotes. Lembrando que nesse período, a Diana já tinha matado os líderes Solari e estava escondida nas florestas de Targon, e a Leona já tinha se tornado o aspecto do Sol, então ela passou a liderar não só o Solari, como também a elite de guerreiros Solari, conhecida como Hahorak. E pode ser tanto pela rivalidade do passado, quanto pela atitude passiva da Leona recusar caçar os bárbaros, ou então o acúmulo dos dois, né, é que o Atreus ficou indignado com o aspecto do Sol. Então o Atreus
Atreus e o Pilas decidiram juntos escalar o Monte Targon e capturar eles mesmos o poder dos aspectos, já que um aspecto que estava ali na frente deles se recusava a ajudar os Hakorenses. Enquanto você reverencia o sol, minha lança encontra suas costas. Eles sabiam que essa era uma missão binária, ou se tornariam deuses ou morreriam tentando. Quando olhei para o pico da montanha, na minha cabeça eu já havia caído. E assim eu subi. E como era uma tradição cultural, os dois, mais um grupo de Hakorenses, se juntaram para escalar o monte e após semanas subindo, metade do grupo já estava morto ou então tinha desistido de subir e retornaram, apesar de não ser possível retornar. O gelo, as criaturas mágicas que vivem lá e os penhascos altos fazem muito bem o seu serviço fatal. O além terá minha companhia quando eu terminar o serviço. Depois de alguns meses de escalada, sobraram só o Pilas e o Atreus atingindo o cume, e chegando lá no pico, eles encontraram nada. Nenhuma cidade lendária, nenhum deus aguardando por eles, nenhum instrumento mágico, ou livro, ou algum herói do passado, nada além de gelo, morte e pedras retorcidas. As estrelas mentem! O Pilas não aguentou mais acompanhar o Atreus e caiu, e o Atreus, no momento de desespero, gritou de tanta frustração. Foi aí então que os céus se abriram e revelaram uma cidade olímpica, grandiosa, iluminada por uma luz dourada. Uma silhueta aguardava por ele e estendeu a mão. Mas o Atreus não deixaria seu amigo sozinho. Foi quando ele olhou para baixo e viu que o Pilas já tinha morrido, com um sorriso orgulhoso exposto no rosto. O Atreus fechou os olhos do amigo e deitou o corpo ainda quente dele na neve. E então ele seguiu até o seu guia divino. E a partir daqui, não existe mais Atreus. Na base da montanha, os Hakorenses fizeram funerais louvando o Pilas e o Atreus, assim como qualquer outro guerreiro que escalou o Monte Targon. Foi então que aquela tribo bárbara que destruiu o posto avançado e matou o grupo de alunos e professores quase um ano atrás, atacaram os Hakorenses de novo. Mas no meio do ataque, as 4 estrelas que representam a constelação de Panteon pulsaram no céu e caiu como um cometa um guerreiro divino portando elmo, lança e escudos ornamentados que representam o dia, a noite, o crepúsculo e a guerra. Os bárbaros tremeram e suas fugas foram impedidas pelo abalo sísmico que o cometa causou com o impacto. Ser chutado pra dentro de um poço é a menor das suas preocupações. Era Atreus o avatar da guerra? Não, era Panteon, o próprio aspecto da guerra encarnado no corpo do Atreus. Ele julgou o menino Atreus medíocre demais para ser o seu representante em Runeterra, então o próprio Deus decidiu descer até os mortais. A carne do Atreus não era nada além de uma casca habitada pela deidade que já habitou outros corpos mortais no passado como ferramentas para executar os seus planos. Muito antigamente, o Panteon encarnou numa mulher que controlava o Aurelion Sol, o maior de todos os deuses. Os deuses precisam de Então Atreus morreu? E encontraram você. Depois disso ainda, o Panteon ainda encarnou num outro guerreiro que enganou o Atrox para aprisionar a essência do Darkin dentro da sua própria espada. Atrox afogaria o mundo em sangue apenas para manchar os céus. E é dessa treta que o Panteon voltou no corpo do Atreus para tirar satisfação, agora que o Atrox conseguiu libertar um pouquinho de todo o seu poder se manifestando no corpo de outro guerreiro. Salve, Panteon! Quanta nobreza e altivez em seu porte! Agora venha lutar, traidor! Venha lutar, demônio iludido! Panteon e Atrox não são tão diferentes no final das contas. Eles se aproveitam da ingenuidade das pessoas para possuírem e se aproveitarem de seus corpos como verdadeiros parasitas. Darkin ou aspecto, não faz diferença. Parasita. Targon enviou um aspecto contra mim? Prepare-se, Panteon! Eu vou acabar com tudo que você sempre desejou ser! Então o Panteon foi lá tirar o X1 contra o Atrox, que buscava se vingar dos aspectos do Monte Targon que aprisionaram ele. E como eu já expliquei em outros vídeos, os Darkin também são deidades. Na verdade, eles já foram humanos e também já foram ascendentes, como Nasus, Azir e Renekton, que são deuses artificiais, até que eles foram parcialmente corrompidos pelo vazio, enlouqueceram e causaram um mal tão grande em si mesmos, modificando suas constituições através da hemomancia, que eles mesmos se transformaram em Darkin.
deuses caídos. Eu sou um Darkin. Seus deuses me temem. E só um deus para eliminar outro deus. Só um imortal para eliminar outro imortal. Ou ainda, no caso do Atrox, só um deicida para eliminar uma deidade. Panteão, eu vou extinguir a sua divindade. Eu vou desentranhar os seus ideais. Eu vou pisotear até na sua memória. A espada do Darkin atravessou a barriga e o peito do aspecto da guerra, arrancando toda a energia celestial do deus e apagando a sua constelação do céu. O deus morre, mas o homem vive. Mas quando o Panteão foi morto, a consciência do Atreus despertou. Ela estava ali o tempo todo, hibernando, aprisionada como um Darkin num cantinho minúsculo do seu próprio corpo. O Atreus acordou com a espada ainda atravessada no seu corpo. Imagina! O Atrox, zombando do mortal, deixou ele ali ainda vivo para sangrar até a morte. Quantas vezes precisarei morrer para aprender a viver? Só que o Atreus não é um cara que aceita ficar no chão. Procurei força no Monte Targon, mas a encontrei dentro de mim. Ele se levantou e rastejou até a tribo Hakor, motivado pela raiva, a traição dos deuses e o sentimento de vingança contra Panteão. O mortal que prova do veneno dos deuses deve cuspir cada palavra. Ele se recuperou na casa do seu falecido amigo, sob os cuidados da Iula, a viúva do Pilas. Enquanto o corte da barriga cicatrizava, o Atreus percebeu o quanto que ele desperdiçou a vida dele sempre olhando para as estrelas e cobiçando um dom divino, quando na verdade ele deveria ter se preocupado com aqui mesmo, o plano terreno, protegendo os Hakorenses e constituindo uma família futuramente. As pessoas suplicam por uma força que já existe dentro delas. Nisso, ele ouviu ameaças de bárbaros chegando ao longe, invadindo a fazenda da Iula. O Atreus ainda não estava recuperado para lutar de novo, mas ele ia arriscar a sua vida para proteger o seu povo. Lute porque é necessário. Se me matarem, pelo menos morrerei como mortal. Ele empunhou a lança divina do falecido Panteão e foi em direção aos bárbaros. E chegando lá, eles estavam sendo esquartejados pelo Aniquilador de Mundos. Ajoelhem-se, mortais! Meu Deus! Para que eu arranque seus ombros do seu corpo. O que os bárbaros estavam fazendo, na verdade, era fugindo do Darkin em direção ao Monte Targon. Seria menos pior morrerem escalando o monte do que sendo massacrados pelo Atrox. A violência me distrai destas correntes. Atrox já massacrou deuses, mas agora enfrentará um mortal. Mentira que ele vai enfrentar ele. Entre os bárbaros e os Darkin, porque por mais que os bárbaros fossem inimigos, depois de todo aquele ressentimento contra os deuses, o Atreus prefere proteger os mortais do que se ajoelhar aos imortais. O que nos define é como escolhemos morrer. Se sangram, irei considerá-los irmãos e irmãs. E lembra que eu falei que só um deus para matar outro deus? Pois é, ainda tinha alguma centelha divina no corpo mortal do Atreus, nem que seja só a lança e o escudo. E por mais que o Atrox zombasse da mortalidade daquele Hakorense cambaleando ferido pela própria espada do Darkin, ele sentiu o calor do metal ceifando o braço do Darkin, que caiu no chão aprisionado de novo em sua espada. O poder que você cobiçou te destruiu, Atrox. E esse será o seu único fim. Como é possível? Até o fim dos tempos, você vai morrer nas minhas mãos. As palavras finais de um Darkin não são suas. São lamentos da humanidade. Pelo mérito e pela honra dessa batalha sobre-humana, a constelação de Panteão reacendeu no céu, agora representado pelo mortal Atreus. Nós somos aquilo que nós superamos. Que este dia se torne lendário. Caramba! E hoje o Atreus luta contra os Darkin, demônios, aspectos e qualquer um cujo poder ameace a mortalidade dos humanos. Estamos presos entre os Darkin e os aspectos. A ira dos deuses não poderá destruir o mundo se me atingir em seu lugar. E ainda que ele renegue a sua deidade como novo Panteão, o Atreus está no limiar entre o divino e o humano. Irmão dos soldados que descansam sob o trigo. Filho
de inúmeras batalhas perdidas. Sei quem sou e mostrarei aos deuses o que posso me tornar. O deus morre e o mortal vive. Os céus não temem a mim porque sou um deus. Temem porque sou apenas um homem. Caramba. Maninho, pra você apoiar o canal, eu peço por favor que você deixe o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento nas redes sociais. Por favor, espalha no Twitter, no Facebook, porque essa combinação é o mais importante de tudo aqui pro canal, ok? Também você pode se tornar membro do clube de canais aqui do YouTube, ou então padrinho ou madrinha do Universo Lúdico através do Padrim, beleza? Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido todo esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima. Gente do céu, que história fantástica! Cheia de reviravolta. Eu fiquei muito chocada com esse final, meu Deus do céu. Cara, é uma história de superação muito incrível, cara. Faz a gente realmente se espelhar, porque às vezes acontece algumas coisas que a gente vai lá e desiste, sabe? E tipo, ele nunca desistiu e realmente surpreendeu. Meu Deus do céu, cara. Achei muito fantástica. Eu acho que uma das melhores histórias de LOL, uma das melhores histórias, assim, que eu assisti aqui no canal de LOL, eu não assisti tanto assim, mas mesmo assim foi uma das melhores. Muito, muito, muito legal mesmo. Se vocês gostaram, tá? Deixa o like. Se inscreve aqui e ativa o sininho de notificação pra você não perder os próximos. Não esqueça de deixar um comentário pra saber o que vocês acharam, tá? E uma indicação de um próximo vídeo pra gente reagir. Grande beijo pra vocês, até o próximo. Tchau!